Vamos fazer dessa aula aqui uma celebração do conhecimento, de como você pode melhorar vários aspectos aí na sua forma de estudar. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Estou aqui para te ajudar. Deixa eu compartilhar a câmera aqui para você me enxergar. Calma aí. Tá aqui. Sou Joe! Boa noite, então, a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando mais um momento com vocês. Eu acho que é uma oportunidade muito legal para mim e para vocês. Eu sempre aprendo quando eu preparo esses webinários, quando eu preparo essas aulas. Tá? Essa aula aqui ela tem a finalidade de te apresentar estratégias, técnicas para você desenvolver a sua capacidade de estudar, de você desenvolver a habilidade de estudar com qualidade, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá bom? É muito importante que você compreenda que aqui é uma transmissão em streaming, ao vivo, e por isso você pode ter algum problema na conexão, ou pode travar, esse tipo de coisa, tá? Se isso acontecer, o ideal é que você renove, entre de novo, ou aperte F5, ou seja, renove a página aí para você ter a transmissão retomada, tá bom? Porque quando trava para mim, ele me avisa aqui, tá bom? Se sua internet é muito devagar, então dificilmente você vai conseguir assistir ao vivo aqui com a qualidade necessária. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu ajustar a câmera aqui para ficar legal. Eu acho que tá bom, né? Tô bonitinho aí, de terno. Legal. Meus amigos, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Boa noite quem está aí. Só dando boa noite aí enquanto a galera vai entrando. Francielen, boa noite. Borboleta, Israel, Letícia, Elaine, Letícia, Bababá, Elaine. Então, a galera, deixa eu até botar aqui, olha, se travar, sai e entra de novo. E entra de novo. Ou aperte F5. Ok? Legal? Vai depender muito da sua internet aí, da qualidade da sua internet. Tô bonito? Vamos começar então. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela, deixa eu botar o PowerPoint aqui. Na verdade, não é nem o PowerPoint que eu uso outra paradinha aqui. Legal. Olha só. Então, a nossa palestra de hoje, como estudar para delegado. Essa é a nossa palestra aí, como estudar para delegado. Legal? Bom, do que nós vamos tratar hoje? Primeira coisa é a seguinte, essa aula, gente, sinceramente, ela pode mudar a sua vida. No sentido de que você vai aprender realmente estratégias que você vai colocar aí no seu cinto de utilidades e vai poder desenvolver habilidades que talvez você não tinha. E de uma forma muito fácil, de uma forma gratuita, né, com ferramentas que você possivelmente já tenha aí. E então é muito importante que essa aula vai durar uma horinha só. Uma horinha. Durante esse tempo, gente, preste atenção na aula. Tá? Eu poderia cobrar muito caro por essa palestra. E você está recebendo essa palestra ao vivo aí de graça. Tá? O único preço que eu estou cobrando é a sua atenção. Então, uma horinha, será que ninguém vai achar que você vai morrer? Ninguém vai achar que você sumiu do mapa, tá bom? Uma horinha só, me acompanha aí, desliga o celular ou saia das redes sociais. Tenho certeza que você tem muito a ganhar aqui nessa aula, tá bom? Então, quero que você acompanhe e que você realmente preste atenção na aula. Essa aula, eu acredito sinceramente que ela pode mudar a sua vida. Legal? Bom, eu vou começar com uma pergunta aí. Você está insatisfeito com seu desempenho e produtividade nos estudos? Você está insatisfeito com seu desempenho e produtividade nos estudos? Eu quero que você responda essa pergunta aí no chat. E, enquanto isso, eu deixo uma frase aí do escritor Oscar Wilde, que diz o seguinte: a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. A gente só evolui quando a gente está insatisfeito com alguma coisa. Se você está insatisfeito com um relacionamento, você sai desse relacionamento e vai para outro relacionamento. Se você está insatisfeito com sua vida, com a sua aparência física, você toma medidas, faz exercício, come melhor para mudar a sua aparência física. Se você está insatisfeito
com algum aspecto da sua saúde, você também faz mudanças para evoluir nesse sentido. E em relação à sua vida intelectual, em relação aos estudos, é a mesma coisa. Muitas vezes você vai ter que tomar decisões, às vezes drásticas, mas a sua mola propulsora vai ser a insatisfação e a vontade de mudar. Legal? Então, se você está insatisfeito com seus estudos e com seu desempenho, eu acho que eu posso te ajudar bastante e eu quero que você me acompanhe nessa aula aqui. Beleza? Bom, o que você vai aprender hoje nesta aula? O que você vai aprender hoje nesta aula? Meus amigos, você vai aprender 3 técnicas poderosíssimas, tá? Antes de eu falar dessas 3 técnicas, eu quero falar o seguinte. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, só que antes da pergunta você tem que botar o hashtag. Aí você bota o hashtag a pergunta, porque aí ele vai separar essa pergunta e eu posso responder posteriormente. Se você botar a pergunta só no chat, você não vai conseguir, eu não vou conseguir acompanhar essa pergunta. Então você tem que botar essa pergunta no hashtag aí. Bota hashtag e a pergunta. Hashtag, como eu faço isso? Hashtag, Lúcio, como é que eu faço aquilo? Beleza? Então usa o hashtag para fazer perguntas. Bom, o que você vai aprender hoje aí? 3 técnicas poderosas. Primeiro, identificar pontos quentes do edital com a estatística reversa. Criar resumos ou grifos enxutos e direcionados com o estudo reverso. E fechar o edital de forma eficiente com a técnica das 3 cores. Olha, mesmo que você já tenha assistido alguma aula a respeito do que eu vou falar aqui hoje, sempre tem um aspecto diferente, tá? Por exemplo, eu vou falar do estudo reverso hoje de uma forma como eu aplico no programa Meta. E é muito interessante que você observe isso, que você pode fazer aí na sua casa, tá bom? Então, mesmo que você já conheça essas técnicas, se você já tenha assistido alguma aula minha, é muito interessante que você acompanhe a aula e faça as anotações. É muito importante que você realmente se interesse pelo que eu estou falando aqui e eu tenho certeza que você vai colocar, vai se municiar aí com muita coisa legal. Então são essas 3 técnicas, como identificar pontos quentes do edital com a estatística reversa, como criar resumos e grifos enxutos e direcionados com o estudo reverso e fechar o edital de forma eficiente com a técnica das 3 cores. Legal? A Elaine diz, professor, não digo que eu estou insatisfeita, mas eu estou sem ânimo, né? Então isso também vai te ajudar bastante nisso, viu, Elaine? Vamos lá. Qual vai ser o resultado dessa aula, se você realmente assistir essa aula? Você vai resolver os principais problemas de 99% das pessoas que me procuram. 99% das pessoas me relatam o seguinte, professor, eu tenho falta de organização, professor, não consigo me organizar. Professor, eu não tenho direcionamento nos meus estudos, eu me sinto perdido. E professor, eu me sinto desanimado, sem foco, sem ânimo. Basicamente, 99% das pessoas que me procuram, elas apresentam essas hipóteses de reclamações, tá bom? Então, com essas aulas você vai poder resolver, em grande parte, a falta de organização, a falta de direcionamento e a falta de foco. Basta você aplicar técnicas extremamente simples, e eu acredito muito na simplicidade. Gente, se é simples, é bom. Se a técnica é simples, se ela é fácil de aplicar, então ela vai te ajudar. Fuja de técnicas muito complicadas, muito complexas e que vão te tomar muito tempo, tá bom? Então é isso. Basicamente, o que você vai estudar aí. Legal? Se travou, gente, sempre falando, travou, aperta o F5. O que você não vai aprender nessa aula? O que você não vai aprender nessa aula? Você não vai aprender qualquer fórmula mágica de como passar sem estudar. Se você quer passar sem estudar, meu filho, você está no lugar errado, tá? Na verdade, você vai ter que estudar muito com essas técnicas, mas você vai ter muito mais garra, muito mais tesão, muito mais foco para estudar, porque você vai ter, então, vai sentir as suas forças canalizadas. Então, você vai se sentir muito mais, para usar uma palavra da moda, aí você vai se sentir mais empoderado, né? Você vai se sentir mais empoderado porque você vai ter instrumentos que realmente vão te ajudar. Então, você não vai aprender nenhuma fórmula mágica, você não vai aprender nenhuma técnica de como estudar e aprender dormindo, como passar em concurso dormindo, não vou ensinar nada disso. Então, você vai usar técnicas simples que eu aplico, que eu apliquei, que eu ensino para meus alunos e que vem fazendo pessoas
se tornarem delegados de polícia todos os dias. Ontem mesmo, eu fui resolver uma situação na direção da polícia e lá eu encontrei um aluno que estava tomando posse como delegado. Olha que legal. Tirei uma foto, vou publicar nas minhas redes sociais brevemente para vocês, tá bom? Então, eu tenho essa satisfação de saber que as técnicas que eu utilizo realmente ajudam as pessoas a evoluírem. Realmente, pessoas passam em concursos com as técnicas que eu ensino. Professor, são técnicas o quê? Fabulosas? São coisas mágicas? Não, técnicas simples, mas que elas realmente podem mudar a sua forma de estudar. Legal? E se você assistir a aula até o final, além dessa aula, você vai ter um presente bônus que eu vou falar para você lá no finalzinho, tá? Então, se você assistir a aula até o final, você vai ter um presente bônus, legal? Quem nunca usou uma garrafa de suco para botar água, hein? Legal. Então, assista até o final que você vai ter um bônus, um presente. Legal? Bom, professor, mas quem é você? Quem é você para vir aqui ensinar técnicas de estudo? Quem é você para tomar o meu tempo aqui, minha hora aqui, para falar de técnicas de estudo? Bom, gente, eu posso falar um pouco de mim. Esse sou eu tocando saxofone. Adoro saxofone, até hoje toco, faz parte da minha vida. Mas até 2005, até 2005, na verdade, o que aconteceu na minha vida? Eu quase reprovei o ensino médio. Na verdade, eu reprovei o primeiro, segundo e terceiro ano, ficava sempre na dependência. Não sei se no seu estado tem isso, mas aqui no Distrito Federal algumas escolas aceitam alunos com dependência, ou seja, você reprova em uma ou duas matérias, daí você pode cursar aquele ano lá e fazer apenas a dependência. Legal? Eu era, até 2005, o pior aluno da faculdade, não posso dizer o pior aluno da faculdade, mas era certamente um dos piores alunos da sala, não gostava de estudar. Meu negócio era tocar sax mesmo, ficar na night com meus amigos, né? Dava algumas aulinhas de inglês e essa era a minha vida, era feliz assim. Tá eu aí de óculosinho, mais novinho, tocando meu saxofone numa noite de Brasília. Legal, 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 legal. Bom, e a minha rotina então, como tá aí, era curtir a vida adoidado. Essa era a minha vida, tranquilo, era feliz assim, só que eu resolvi mudar. E em 2006, de 2005 a 2006 foi muito rápido, e eu tomei posse como delegado da Polícia Civil do Distrito Federal aos 25 anos de idade, com apenas 25 anos de idade. E qual foi o segredo? Algum segredo mágico? Alguma coisa louca? Não, pessoal, o meu segredo foi, eu tive decisão de mudar. Eu tive decisão de mudar. E primeira coisa então, gente, a primeira coisa, você tem que decidir. Se você não decidir, não adianta. Você tem que ter uma decisão que seja serena, séria e seja irresoluta. Se você não decide dessa forma, se você não se decide dessa forma, não adianta. Então você tem que ter uma decisão firme e séria do que você quer. Uma decisão de mudar mesmo, de aceitar aquela insatisfação e querer evoluir a partir daquele ponto, tá bom? Então, uma decisão de mudar. Segundo, eu usei estratégias que realmente funcionavam. Aprendi na tentativa e erro, mas usei estratégias que funcionavam. Sempre usei estratégias que funcionavam? Não. Nesse meio do caminho, eu fui usando coisas também que não funcionavam. Mas aí eu fui selecionando, ouvindo as pessoas, aprendendo com outras pessoas que também já estavam passando, e aí, então, eu realmente aprendi técnicas que me fizeram passar muito rapidamente. Em 6 meses, eu já estava aprovado na prova objetiva, né? Então, são técnicas que realmente funcionaram para mim, e eu tenho certeza que vai funcionar para vocês, porque são técnicas simples e são realmente técnicas poderosas. E eu não desisti. Gente, você não pode desistir, porque eu posso te falar uma coisa, você já deve saber disso. Vai doer, vai doer. Vai doer pra caramba. Vai doer porque você vai ter que abdicar de muita coisa, da presença das pessoas que você ama, você vai ter que abdicar de momentos de lazer, você vai ter que abdicar de algumas coisas que são naturais. Mas isso é momentâneo, gente. Você vai colher os frutos depois disso. Então, não desistir, gente, porque tenho certeza que só não passa quem desiste. Se você realmente tem aquela vontade irresoluta, se você usa estratégias e se você não desiste, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Eu tenho certeza absoluta, tá bom? Eu tenho certeza absoluta. Legal? Bom, nós veremos 3 técnicas então para resumir, para a gente continuar aí. A primeira técnica é a técnica da estatística reversa.
tá? A técnica da estatística reversa, que é justamente canalizar os estudos para o que realmente cai. Tá? Você não significa que você vai estudar só aquilo que mais cai, mas você vai estudar de forma inteligente, direcionando para aquilo que mais cai. Eu vou ensinar técnicas que você pode utilizar aí, usando os equipamentos que você já tem, usando os sites que você já acessa, usando ferramentas que você já possui para conseguir isso aí. Segundo, estudo reverso. Estudo reverso para aprender a enxugar resumos. Eu vou te ensinar qual é a técnica que eu utilizo para fazer os resumos e os apontamentos do programa Meta, tá? Que os alunos utilizam no programa Meta. E a técnica das 3 cores, que é bem simples, é bem rápida, para você mapear o edital-alvo e, por exemplo, sair um edital específico, você quer estabelecer uma estratégia para aquele edital, vou te ensinar uma técnica bem tranquila, bem simples, que vai fazer você arrebentar nesse sentido aí, tá bom? Professor, essa aula só serve para quem está estudando para delegado? Olha, eu vou dar exemplos de provas de delegado, mas as técnicas você utiliza para qualquer concurso. As técnicas que eu vou falar aqui hoje você utiliza para qualquer concurso. Eu vou dar, inclusive, exemplos do Ministério Público, enfim, você vai ver que você pode utilizar essas técnicas em outras situações também. Então, são essas 3 técnicas que nós vamos ver aí, a estatística reversa, o estudo reverso e a técnica das 3 cores. Seguindo aí, então, nós vamos falar primeiro da estatística reversa. Vamos lá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, primeira técnica aí é a técnica da estatística reversa. Bom, qual é o problema que essa técnica aborda? Não saber o que priorizar durante a preparação. Gente, não adianta, você tem que fechar o edital, é óbvio, eu indico isso, você tem que buscar fechar o edital. Agora, você não pode querer fechar o edital estudando tudo na mesma quantidade. Você vai perceber rapidamente que você vai gastar muita energia com coisas que você talvez não precise gastar tanta energia. Então, uma forma ideal de você sempre saber o que vai cair na prova é realmente tentar fechar os pontos do edital. Agora, não é inteligente, nós vamos ver aqui, com exemplos bem simples, não é inteligente você tentar fechar o edital usando as mesmas técnicas, usando a mesma energia e o mesmo tempo para todos os pontos. Então, qual é a solução para esse problema? É justamente utilizar a estatística reversa. Legal? Bom, olha só. Veja o poder da estatística reversa. Veja o poder disso. Exemplos da estatística reversa nas provas de delegado. Bom, vamos entender então o que é a estatística reversa. Estatística reversa é basicamente você analisar as provas anteriores. Eu vou te ensinar como você vai fazer isso com tranquilidade. Você analisar as provas anteriores para você saber o que cai mais. Professor, mas aí eu vou ter que ir olhando prova por prova. Eu vou te ensinar um jeito, pessoal, que já está na internet, que você olha e você, para qualquer concurso que você quiser, você usando um site que provavelmente você já usa, você vai conseguir ter um caminho para atingir essa estatística reversa. Bom, por exemplo, nas provas de delegado, se você acompanha o meu trabalho, se você já leu o meu livro Como Passar para Delegado, que é um livro que eu escrevi sobre técnicas de estudo para delegado, você vai ver que existe um exemplo aí de uma coisa bem sedimentada de que se você pega a maioria das provas para delegado, nossa, 99% das provas de delegado, você vai ver que o núcleo duro de disciplinas vai ser o PPCA, penal, processo penal, constitucional e administrativo. O PPCA, em que o penal representa penal geral, especial e legislação penal, ele vai representar na sua prova de delegado entre 60% a 80%. Em média, tá? Professor, tem algumas situações que isso não foi bem assim. Por exemplo, Pernambuco não foi bem assim. Caiu lá 50%, mas ainda assim é muito, gente. Então, se você pega o PPCA, de 60% a 80% da maioria das provas para delegado, você vai conseguir morder estudando bem o PPCA. Mas não é só isso. O PPCA, e não significa que você tenha que estudar só o PPCA. Se você estudar só o PPCA, você também reduz a sua possibilidade de passar. Você tem que estudar mais o PPCA. Anote isso que eu estou falando para vocês. Vocês não devem estudar só o PPCA. Vocês devem estudar mais o PPCA proporcionalmente do que outras matérias. Quão mais, professor?
de 60% a 80% mais. Então você tem que pegar, eu ensino botar de 60% para o PPCA na sua divisão de estudo e 40% para o resto. Beleza? Então, tranquilo, PPCA se você está estudando para delegado. Se você está estudando para promotor, por exemplo, vai ser basicamente isso também. Vai ser o PPCA e talvez alguma outra matéria, mas você vai ter que fazer uma análise. Se você estiver estudando para promotor, para juiz ou para outro cargo, você vai ter que fazer essa análise, mas eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Bom, primeiro, o que é o PPCA? O PPCA é justamente o penal, que engloba geral, especial e legislação penal, processo penal, constitucional e administrativo, ok? Penal geral, especial, legislação penal, processo penal, constitucional e administrativo. Bom, vamos dar alguns exemplos aqui do PPCA. Olha, se você fez o concurso para delegado de polícia do Distrito Federal realizado em 2015, que foi realizado pela Funiversa, você vai ver que de 100 questões de múltipla escolha, do tipo A, B, C, D, E, 64 eram do PPCA, ou seja, 64%. Então, na prova para delegado que teve agora, 2015, delegado de polícia do Distrito Federal, você vai ver que de 100 questões, 64 eram do PPCA, ou seja, 64%. Se você fez o concurso recente também para delegado de Santa Catarina, você vai ver que foram 120 questões. Dessas 120 questões, desses 120 itens, você teve 84 do PPCA, ou seja, 70% da prova. Eu poderia te dar vários exemplos. Por exemplo, na minha prova de delegado, que foi a prova de delegado de 2006, 80% foi, de 2004, perdão, 2006 foi quando tomamos posse, 80% foi o PPCA. Agora, professor, mas tá, tudo bem, eu vou estudar mais penal, processo penal, constitucional administrativo, isso eu já sabia. Uma pergunta que sempre me fazem, professor, isso vale mesmo para a Polícia Federal? Eu estou estudando para a Polícia Federal, quero ser delegado de Polícia Federal. Funciona assim também? Funciona, olha só, esse padrão se repete mesmo nas provas para delegado da Polícia Federal realizadas pelo CESP. Na última, realizada em 2013, o CESP fez uma prova com 120 itens. Desses, 77 itens era do PPCA, ou seja, 65%. Então, o PPCA, penal, processo penal, constitucional e administrativo, representa de 60% a 80% da sua prova para delegado. Acredite nisso. Professor, eu vou estudar só isso? Não, monstro. Claro que não. Você vai dar preferência para isso. Esse é o trabalho que você deve fazer. Tranquilo? Beleza? Seguindo aqui então. Professor, mas... ajuda mais aí. Vou te ajudar agora, porque eu vou te dar um passo além do PPCA. Olha só, presta atenção. Eu vou te dar um passo além do PPCA. O PPCA não é suficiente. O PPCA é que você sabe que tem que priorizar aquelas disciplinas. Professor, mas como eu sei o que eu devo dar preferência dentro das disciplinas? O que eu sei que eu devo dar preferência em penal, processo penal, constitucional e administrativo, por exemplo? Bom, olha só. Se você fizer um estudo da estatística reversa, você vai ver que, por exemplo, olha aí o que eu botei para vocês aqui, tá bom? Olha aí, direito penal. Se eu botar o que mais cai de direito penal, estatisticamente nas provas de delegado, você vai ter crimes contra a vida, patrimônio, dignidade sexual e administração pública. Às vezes, dependendo da Polícia Federal, pode colocar fé pública também. Então, olha só que interessante. Crimes contra a vida, patrimônio, dignidade sexual e administração pública. Esses temas, eles representam aí de 60% a 70% de tudo que cai para direito penal. Crimes contra a vida, patrimônio, dignidade sexual e administração pública. Se você estiver fazendo para delegado federal, coloque aí também fé pública. Então, presta atenção. Com a estatística reversa que eu vou te ensinar como você vai fazer. Calma. Eu vou te ensinar como você vai fazer de forma bem tranquila, usando o site que você já usa aí possivelmente. Em processo penal, se você fizer uma estatística reversa, você vai ver inquérito, caindo pesado, ação penal, provas e prisões. Então, inquérito, ação penal, provas e prisões. Professor, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu fiz o estudo das provas. Professor, isso demorou muito tempo. Não demora muito tempo. Eu vou te ensinar como você vai fazer isso de forma bem rápida. Legislação penal, o que mais cai? Cai muita coisa, mas assim, o que mais cai, top 4, interceptação, drogas, hediondos e desarmamento. Se você pegar uma prova, se você chegar sabendo isso, você vai morder boa parte da prova.
interceptação, drogas, hediondos e desarmamentos. Constitucional, controle de constitucionalidade, teoria da Constituição e princípios fundamentais. Professor, é só isso? Não, monstro. Isso é o que é mais cobrado. Isso representa mais de 50% da sua prova de constitucional. Então você tem em constitucional, controle, teoria da Constituição e princípios fundamentais. Beleza? Bota remédios constitucionais aí também, dentro dos princípios fundamentais e remédios constitucionais. Administrativo, organização da administração pública, poderes, atos e responsabilidade do Estado. Organização da administração pública, poderes e atos e responsabilidade do Estado. Gente, isso é só para te dar um direcionamento. Para você estudar mais o que cai mais. Não significa que você tenha que estudar só isso. Sim, Elaine, o PPCA serve também para a Polícia Federal. Eu demonstrei aqui. Então, meus amigos, presta atenção. Afunilando o PPCA, você começa a descobrir quais pontos que são mais cobrados. Ah, professor, mas para conseguir fazer isso, eu vou ter um puta de um trabalho, né? Eu vou ter um puta de um trabalho. Como é que eu vou fazer isso? Não, calma, eu vou te ensinar. Bom, então você pode ver que tem dois tipos de estudo. O estudo burro e o estudo inteligente. O que é o estudo burro? O estudo burro é estudar todas as disciplinas com a mesma prioridade, gastando a mesma quantidade de energia em todas as disciplinas. Gente, presta atenção, olha só. Um amigo pediu para que eu fizesse para ele a estatística reversa na prova do Ministério Público. Ele está estudando para o Ministério Público e falou, Lúcio, você pode me ajudar a fazer essa estatística reversa? Eu ensinei para ele como ele faz, de forma rápida, no site mesmo, e aí ele gostou. E aí ele descobriu o seguinte, Lúcio, olha só que fogo que é. Eu estou estudando para o Ministério Público e lá tem direito penal militar e direito processual penal militar. Daí eu descobri que direito penal militar e direito processual penal militar, se eu for fazer uma estatística, dá 1%. Então, das provas para o Ministério Público, as questões de direito penal militar e processo penal militar dá 1%. Então calma aí. Por que eu vou gastar a mesma energia com direito penal militar com direito penal comum, que vai dar aí 30%, 40% da prova? Então, você tem que fazer isso porque esse é o estudo inteligente. Gente, usar estatística para estudar é a coisa mais poderosa que você pode ter. Tá? Eu vou pedir para o pessoal ficar um pouquinho mais calmo aí no chat e prestar muita atenção na aula. Beleza? Então, gente, existe o estudo burro e o estudo inteligente. Aí você vai falar, ah, professor, como fazer isso? Isso é muito difícil. Isso deve ser fuego fazer isso. Não, gente, olha só. Está aqui o site que eu utilizo. Se você utiliza outro site, não tem problema. Eu utilizo esse aqui, qconcurso.com.br. Deixa eu até abrir aqui. Esse é o que eu uso. Deixa eu ver aqui. Questões, qconcursos. Olha só. Você vai entrar nesse site aqui, qconcursos. Eu vou te ensinar como eu fiz. Dá um trabalhinho? Dá um trabalho inicialzinho, talvez aí de 1 horinha para você fazer, mas nada que vai doer, gente. Coisa que você faz rápido aí. Então você vai entrar no qconcurso. Eu acho que para fazer isso você não precisa nem de pagar, mas se for para pagar, gente, vale a pena pagar aí. É bem baratinho isso aqui. Eu acho que eu pago R$19,90 por mês. Cara, então, na verdade, até meu irmão, tá no nome do irmão, tá vendo aqui? Jean. Então, olha só o que eu faço. Vamos ao passo a passo, tá? Vamos ao passo a passo. Vamos lá, vamos ao passo a passo. Então, o site é esse aqui, meus amigos, ó, qconcursos.com.br. Pegaram aí? É esse sitezinho aqui, qconcursos.com.br. Também? Pegaram aí? qconcursos.com.br. Legal? Professor, e aí? Entrei no qconcursos, o que eu faço? Então, deixa eu voltar aqui, o pessoal, professor, qual é o site? qconcursos, Q de queijo, qconcursos.com. Não tem BR não, desculpa, qconcursos.com. Não entre agora, tá? E aí, o que você vai fazer? Presta atenção, você tem início, concursos e provas. Aí você tem disciplinas, questões e tal. Você vai vir aqui em provas. Presta atenção. Então, entrou no site, qconcursos, vem aqui, bum, prova. Legal. Aí, o que eu faço, meus amigos? Esse trabalho que eu fiz para o meu amigo, por exemplo, vamos supor que eu queira provas de
pro Ministério Público do Distrito Federal. Ou que eu queira provas para delegado, como eu fiz. Então eu vou colocar aqui na busca delegado e vou botar os anos. 2016, 2017, vou botar 2016, 2017 para facilitar meu trabalho aqui. Daí eu dou um filtro. Quando eu filtrar, vai aparecer as provas que foram aplicadas em 2016 e 2017. Então, voltando aqui, vou voltar tudo de novo para você acompanhar. Vamos lá. Entrei no site Questões de Concurso. Cliquei aqui em Provas. E vem aqui. Pessoal, não se preocupe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou mandar para vocês todas as principais informações por e-mail ao final da aula. Você que se cadastrou, você deixou seu e-mail, não deixou? Então não se preocupe, eu vou mandar esse slide para você, esses slides para você por e-mail, tá bom? Vou mandar para você, não se preocupe. Não se preocupe em anotar nada agora, tá? Eu vou mandar tanto a gravação, olha só como o professor é bonzinho. Eu vou mandar a gravação, o link da gravação, e vou mandar, e você vai ter acesso a esse slide a hora que você quiser, porque ele vai ficar na própria gravação. Então não se preocupem, gente, não se preocupem mesmo, tá bom? Então, pessoal, professor, repete aí o que mais cai para penal, processo penal, não se preocupe. Você vai receber bonitinho no seu e-mail até amanhã de manhã, quando você acordar, tá lá para você olhar, beleza? Se preocupem em assistir a aula, meus amigos. Vamos lá. Legal? Vamos. Então, vim aqui em provas. Palavra-chave. Eu vou botar, então, palavra-chave, delegado. Professor, eu quero delegado só de uma determinada banca, instituição e tal. Aí tu vai botar aqui. Mas eu quero delegado geral aqui. Se você quiser banca, você pode escolher a banca aqui, tá? Então, mas eu vou botar de todas as bancas, eu vou botar 17 e vou botar 16. Aí eu vou filtrar. Legal. Aí você tem aqui, olha, algumas provas que foram aplicadas. Aí presta atenção. Agora o próximo passo. Estão prestando atenção? Estão prestando atenção? Você vai aqui, ó, resolva online. Ou, melhor dizendo, errei. Você não vai em resolva online. Você vem aqui e clica justamente no link da prova. Ah, aí ela vai aparecer para você aqui, olha. Olha! Ele está me dizendo que essa prova tem 100 questões. E aí, meus amigos, olha que interessante. Ele vai me dizendo quantas questões caíram de cada assunto. Olha, nessas 100 questões você tem 5 de português, 5 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 9 de administrativo, 4 que eles não conseguiram classificar, né? Legislação federal 5, direito civil 4, direito constitucional 9, direitos humanos 2, direito penal 28, direito processual penal 17, estatuto da OAB 1 questão, medicina legal 5 questões, direito ambiental 1 questão. Então presta atenção que aqui você já consegue ter uma ideia do que cai mais. Você vai ver que o PPCA bate legal aqui, olha. Você tem 28 questões de direito penal e 1 de ambiental. Poxa, é óbvio, você tem 5 de medicina legal e 17 de processo penal. É porque o PPCA ele vai bater legal aqui para você. Legal? Só que olha só que interessante, meus amigos. Olha só que interessante. Quando você clicar aqui, gente, eu não estou fazendo comercial do que concurso, eu não estou ganhando nada para isso, tá bom? Eu só estou falando que é a ferramenta que eu uso. Aí você vai descobrir aqui, olha, quando você clicar na matéria, ó, direito penal, 28. Dessas 28 questões, quais são assuntos? Olha lá, abandono material, antijuridicidade, apropriação indébita e por aí vai. Olha que fantástico, gente. Então, se você gastar um tempinho, algumas horinhas, às vezes um sabadão aí, você consegue pegar aí uma sequência de 5, 6 provas e fazer esse levantamento tranquilamente. Professor, dá para repetir? Dá. Você entra no site Questões de Concurso, vem aqui em provas, clica em provas, vem aqui em palavra-chave, digita o concurso que você quer, no caso do delegado. Se você quiser escolher uma instituição, você escolhe aqui. Se você quiser escolher banca, vamos botar aqui delegado só do CESP. Vamos supor, professor, se eu quero delegado CESP. Eu não vou selecionar o ano. Deixa que ele seleciona para mim aqui. Aí ele vai fazer a seleção de delegado CESP. Eu posso pegar aqui, por exemplo, a delegado de Polícia Federal.
Aí eu venho aqui e clico. Você que está estudando para a Polícia Federal aí, beleza? Aí você vem aí, ó, Direito Constitucional 13 questões, Administrativo 12, Direito Penal 38, aí eu vou querer clicar aqui em Direito Penal. O que caiu em Direito Penal? Antijuridicidade, autoria, coautoria, extinção de punibilidade e por aí vai. E aí você consegue ter uma ideia, ó, lei de drogas, olha só, como eu falei, ó, lei de drogas cai muito, ó. Cadê? Lei de tóxicos 4, lavagem de dinheiro. Aí você já sabe que lavagem de dinheiro caíram 6 questões. Então é uma coisa forte para provas da Polícia Federal. E aí você pode fazer isso com processo penal e por aí vai. Gente, essa é a estatística reversa, ok? Então você pode utilizar o site qconcursos.com.br e aí você vai em provas e faz esse trabalhozinho aí, beleza? Me fala aí se gostaram dessa dica, se essa dica foi útil, sim ou não. Responda aí, por favor, se essa dica foi útil para você, se foi poderosa, sim ou não. Gente, isso pode ser diferença na qualidade dos seus estudos. Às vezes, algumas horas que você gasta, um sabadão aí, que você gasta fazendo esse levantamento, você se prepara e aí você direciona, você canaliza os seus esforços, gente. Isso é muito poderoso, ok? Legal. Gostaram aí, Rafael? Legal? Muito bom, que legal, fico feliz. Bom, olha só, por exemplo, no programa Meta, como eu organizo a estatística. Você consegue enxergar aí? Deixa eu aumentar aqui. Opa, na verdade isso foi diminuir. Ó, lá no programa Meta a gente divide as metas. Por exemplo, na meta 1 o cara vai estudar conceitos e princípios de direito penal, crimes contra a vida, desarmamento, teoria da prova, controle de funcionalidade. Então no meu programa Meta eu já fiz esse levantamento e já coloquei, são 10 metas, eu botei o exemplo de 2 metas aqui para você ter uma ideia. Eu fiz esse levantamento todo já e já coloquei dentro de já coloquei planilhado para que os alunos do programa Meta sigam aí legal, tá? Então já coloquei isso bem planilhadozinho aí e fica fácil de você seguir, beleza? Calma aí que o meu moderador caiu aqui, só voltando. Legal. Então, viu aí? Aqui eu planilho tudo, são 10. Quando eu mando para os alunos, eu tenho essa planilha aqui. Beleza? Bom, vimos então a técnica do estudo reverso. A segunda técnica que nós vamos ver hoje, meus amigos, é a técnica do estudo reverso. Nós vimos a técnica da estatística reversa, agora nós vamos ver a técnica do estudo reverso. Lúcio, o que é a técnica do estudo reverso? O que significa a técnica do estudo reverso? Bom, ele resolve o seguinte problema. Resumos longos, você tem resumos longos, demorados, grifos em excesso? Legal. Qual é a solução? Aprender a criar resumos eficientes e enxutos através do estudo reverso. Eu vou ensinar, deixa eu fazer um alerta aqui interessante. Eu vou ensinar o estudo reverso da forma, é uma das formas de fazer o estudo reverso. Existem várias formas de se fazer, mas se você entende o princípio, você pode aplicar da forma como você quiser. Lá no YouTube, no meu canal Vou Ser Delegado, eu tenho outras técnicas que você pode aplicar usando o estudo reverso. Mas o estudo reverso, ele tem um princípio, e utilizando esse princípio, você pode adaptar a sua forma de estudar. O princípio do estudo reverso nós vamos ver aqui agora. Bom, o que é o estudo reverso? O estudo reverso, basicamente, é usar questões direcionadas para descobrir o que realmente cai para 1. Criar resumos mais enxutos ou fazer grifos mais direcionados. Então, é você usar questões, não é fazer questões, é você analisar questões para descobrir o que realmente cai. Professor, mas essa não é estatística reversa? Aqui é uma outra forma de você fazer a estatística reversa. Na verdade, é o estudo já reverso. A estatística é só você pegar os números. Aqui não, que você vai estudar mesmo. Bom, importante aí que eu coloquei para vocês. O estudo reverso pode ser feito de diversas formas, mas a ideia básica é a mesma. Estudo a partir de questões. Nesta aula, vamos aprender um método mais ágil para produzir resumos. É exatamente a técnica que eu utilizo para produzir materiais para o programa
Meta. Para outras formas de aplicação, visite o meu canal do YouTube, Vou Ser Delegado, as aulas também são gratuitas lá. Beleza? Do que você vai precisar para fazer o estudo reverso? Material didático, doutrinário, preferencialmente impresso, caneta ou lápis ou editor de texto. Se você escreve fazendo resumo ou fazendo grifo, caneta ou lápis, ou se você usa o editor de texto, você vai ter que usar o seu editor de texto. Acesso a questões segmentárias e com comentários, você pode utilizar o próprio questões de concursos para fazer isso. Selecionar um assunto que você tem muita dificuldade e que erra muitas questões. Tá? Você pode começar o estudo reverso por aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Por exemplo, experimenta utilizar a técnica que eu vou te ensinar aqui para estudar licitações e contratos. Você vai ver que vai mudar radicalmente a forma de você estudar e você vai começar a ser um acertador de questões. Gente, no final das contas, passa quem acerta mais questões. Essa aqui é a verdade. Então, o que eu quero é que você seja um acertador de questões. Beleza? Então, esse é o material que você vai precisar aí. Como fazer? Repetindo, vamos aprender uma das formas de se fazer. É exatamente o que eu uso para produzir materiais do programa Meta. Vamos ao exemplo de como eu produzo resumos poderosos com estudo reverso no programa Meta. Vamos lá. Vou dar o exemplo aqui, que eu já deixei separadinho para vocês. Gente, esse aqui é um resumo que eu utilizo lá no meu programa, tá? Só para te dar um exemplo. Aqui vou falar de crimes contra o patrimônio, tá vendo? Olha, crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Presta atenção aqui. Olha só que interessante. Quando eu coloco a informação, aqui já está mais bem acabadinho, tá? Eu numero as informações, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo aqui, ó? 5, 6, 7, 8, 9, por aí vai. Tá vendo aqui? 10, 11, 12, 13. O que eu faço aqui? Deixa eu dar esse exemplo aqui. O que eu faço? Vamos lá. Eu vou fazer com vocês aqui ao vivo, tá? Vou fazer ao vivo aqui com vocês. Vamos supor então, gente, vamos lá. Vamos aqui. Eu vou fazer aqui com vocês ao vivo. Questões. Eu vou selecionar algumas questões aqui de justamente... Eu quero fazer questões do CESP. Então, eu estou estudando para o CESP. Eu estou estudando para o cargo de delegado. Daí eu gosto de botar cargos semelhantes. Você pode colocar aqui... você pode botar também promotor. Você bota questões recentes, 2017, 2016. E aí, disciplina, você escolhe aqui direito administrativo. Eu vou escolher uma matéria que eu muitos anos não estudo. Direito administrativo. Você pega o assunto, vamos botar aqui licitações, ele é 8666. Legal? Olha só o macete que eu vou te ensinar aqui, meus amigos. Selecionou as questões? Então, botei aí CESP, delegado, promotor 2017, 2016, licitações. Vou filtrar aqui, vou ver se vai aparecer alguma coisa. Apareceu, olha, apareceram algumas questões. Legal? Presta atenção aqui. Eu vou te ensinar a técnica. Você vai abrir, por exemplo, o seu editor de texto, ou você pode fazer à mão. O professor gosta de escrever à mão, não tem problema. Vai te dar mais trabalho. Peguei o editor de texto, tá vendo aí? Deixa eu botar aqui, dar um zoom aqui, vai ficar bem grandão para você. Botar uma letra bem grande aqui, tá uma letra 16. Então, o que eu vou estudar agora? Uma matéria que eu tenho muita dificuldade, licitações e contratos. Ok? Então, a primeira coisa, pessoal, eu vou lá e analiso o primeiro item. O que ele está falando? Dispensa de licitação em situação estranha. Ah, deixa eu dar uma outra dica aqui. Aqui nesse site aqui, você pode filtrar, não colocando questões anuladas nem desatualizadas, e colocar que tenham comentários de professor. E aí existem várias questões com comentário de professor. Então eu escolhi uma aqui que tem comentário de professor. Deixa eu tirar a banca CESP aqui, porque ela me limita demais. Deixa eu ver outra aqui. Legal. Aí eu vou pegar essa questão aqui, olha. Essa questão de licitação. Eu sei porcaria nenhuma de licitação, muitos anos que eu não estudo,
Mas vamos pegar essa questão aqui, que foi para a prova de promotor de justiça do Ministério Público do Paraná de 2016. Como é que você vai fazer? Você vai ler o primeiro item. A Lei 8666 considera a administração pública a administração direta e indireta da União, os estados... Não, se bem que esse não é de licitação. Ah, tá. Agora está falando de 8666, né? Então é assim. Abrangendo as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob o controle do poder público e das funções por eles instituídas ou mantidas. Eu sei lá! Eu sei lá! O que eu vou fazer, gente? Olha só, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse item e vou transformar esse item em uma pergunta. Então, eu vou ler. A Lei 8666 considera a administração pública a administração direta e indireta dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, abrangendo as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e das funções por eles instituídas ou mantidas? Interrogação. Então, eu vou pegar aquele item e transformar aquele item em uma pergunta. Essa é uma das formas, a forma que eu utilizo no programa Meta para produzir material para os meus alunos. É uma primeira pergunta. Então, aquele item, gente, ele foi transformado numa pergunta. Isso é poderoso, porque a gente memoriza mais quando a gente é perguntado do que quando a gente ouve uma afirmação. Lúcio, isso é verdadeiro ou falso? Aí eu vou estudar esse item aqui. Mas eu já tenho isso facilitado porque eu tenho um comentário do professor. E ele fala que essa questão é verdadeira. E ele diz, a presente assertiva reproduz em absoluta literalidade o artigo 6º, 11 da Lei 866, ao apresentar o conceito de administração pública. Assim sendo, é claro que não há qualquer que você apontado. Opa, então vamos lá. A Lei 8666 considera a administração pública a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios? Sim! Essa definição está no artigo, qual artigo que ele falou? 6º, 11 da lei. Pronto. Aí geralmente eu boto aqui em negrito para diferenciar que é a pergunta. Fiz a minha primeira pergunta. Pronto, gente. Legal. Professor, mas calma aí, professor. Esse é o primeiro passo. Sim, eu vou fazer mais uma pergunta para a gente ganhar tempo. Mas você vai fazer com várias perguntas. Por cada assunto você pode fazer aí 30, 40 perguntas, tá? Vou fazer uma segunda pergunta aqui. Vamos lá. Segundo item. Não se exige licitação. Então, vou pegar esse item aqui, vou jogar aqui e vou transformar na minha segunda pergunta. Esse, como está começando com não, eu vou mudar. Exige-se licitação? Exige-se licitação para a contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas para aquisição ou alienação de bens, prestação e obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o preço do mercado? Pergunta. Então, eu transformei isso numa pergunta. Aí eu vou lá, dou uma olhada na resposta, pesquiso, se tiver uma resposta de professor, nesse caso aqui. Ele fala assim, a expressão é capciosa, a questão é capciosa. A expressão diz não se exige. Quando lida de modo assodado, pode ser interpretada de forma genérica, como qualquer caso de contratação direta, o que incluiria a licitação dispensável. Todavia, aí vai ter a resposta. Você vai vir aqui, você vai botar sim ou não. Você vai botar a resposta sim ou não. E aí você vai escrever aqui, por isso, sim ou não? Por isso e por aquilo. Ou seja, você vai colocar a resposta aqui. Estou fazendo aqui para ganhar tempo, tá, gente? Aí, pronto, você tem a sua segunda pergunta. Aí você vai fazer a sua terceira pergunta com o terceiro item, por aí vai. Legal? Professor, mas aí meu estudo vai ficar desconexo, que eu estou pegando as informações jogadas, é verdade. Depois que você fizer 30, 40 questões, você vai dar uma lida cuidadosa nessas questões, aí sim, você vai abrir o seu material do lado das perguntas, e você vai estudar o seu material. À medida que você for estudando o seu material, vai ocorrer um fenômeno psicológico,
que eu chamo de o fenômeno do Honda Civic. Na verdade, um fenômeno cognitivo que é chamado o fenômeno do Honda Civic. O que é isso, meus amigos? Quando você é alertado de uma informação, você encontra aquela informação perdida dentro de um contexto maior. Por exemplo, esse meu amigo, ele queria comprar um Honda Civic. E o Honda Civic tinha acabado de ser lançado. E aí ele falou, Lúcio, olha só, eu quero comprar um Honda Civic. E mostrou a foto do Honda Civic. Pô, legal, achei bacana. E aí eu comecei a andar na rua e comecei a ver um monte de Honda Civic. Parece que os Honda Civics parece que saíram de um bueiro e começou a aparecer de todo lugar. Isso vai acontecer com você. A partir do momento que você estuda as questões, monta as perguntas e monta o seu questionário, quando você tiver esse questionário montado, depois de montar ele e você for estudar, naturalmente, ao ler o material, a sua atenção, você não precisa se esforçar. Ela vai procurar essas informações e vai detectar. O seu cérebro tem essa capacidade de fazer esse scanner no material. E naturalmente o fenômeno do Honda Civic, ou seja, aquelas informações vão ressaltar na sua cabeça. Eu faço isso e eu ensino assim para os alunos, olha, no meu programa Meta eu já fiz essa listagem, já fiz essas perguntas. O aluno tem que ler e depois estudar, basicamente, ok? Então, o que você tem que fazer é isso. Pegue os itens, transforme os itens em pergunta, crie questionários e aí sim você estuda o seu material. Você vai ver que isso é poderoso. Aí você vai ter resumos poderosos, aí sim você vai conseguir direcionar os seus estudos e canalizar. Gente, faça isso. É muito legal. Esse é muito poderoso. Essa é uma das formas de você aplicar o chamado estudo reverso, tá? E aí, tá aí o estudo reverso, ok? É muito importante que você compare as questões que você produziu, as perguntas que você produziu com o material. E aí você vai ver que duas situações podem acontecer. Existem perguntas que estão nas questões que você transformou em perguntas, os itens que você transformou em perguntas, que o seu material não aborda. É muito importante que você esteja atento para isso, para você complementar o seu material. Legal? Bacana, então. Terceira técnica, meus amigos, é a técnica das 3 cores. O que é a técnica das 3 cores, gente? Você tem um problema, que você precisa vencer o edital, e você precisa vencer o edital. Qual é a solução para você vencer o edital de forma mais inteligente? Você precisa mapear o edital e potencializar a revisão final. Antes de falar disso, pessoal, eu quero saber se vocês entenderam o estudo reverso, se gostaram do estudo reverso. Fábia Dutra, por favor, faça a pergunta com o hashtag, tá? Que eu te respondo daqui a pouquinho. Ok? Mas tudo bem, você colocou aqui, professor, estou começando a me preparar agora. Nunca li doutrinas. Estava querendo ler lei seca e questões. Devo ler doutrinas? Pelo menos resumos, tá, Fábia? Pelo menos resumos, tá? Precisa ler doutrina, mas resuminho, pelo menos é legal ler. Bacana? Legal, legal? Bacana, então. Então, é isso. Técnica das 3 cores. Vamos lá. Bom, você vai pegar o edital, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que imprimir o edital. Você vai imprimir o edital. Que você busca ou o edital que já saiu, ou o edital que vai sair e você quer pegar ele como edital-alvo. Então você vai fazer isso. Você vai pegar um edital. Ou o edital que já saiu, você está direcionando para ele, ou um que você pretende lá no futuro, aí você pega o último edital. Beleza? Legal. E aí, pessoal, você vai pegar 3 cores de caneta. Uma primeira cor, que pode ser, por exemplo, uma cor vermelha, você vai sublinhar os pontos já estudados que você tenha mais segurança. Então você vai pegar o edital, você vai ler o edital detalhadamente, e está aqui, opa, inquérito policial. Não, se cair inquérito policial, estou bem tranquilo, já estudei bastante. Aí você vai lá e sublinha. Ah, não, vai cair aqui atos administrativos. Nossa, já estudei atos administrativos pra caramba, sei tudo de atos administrativos. Aí você vai marcando, com uma primeira caneta, a caneta vermelha, você marca o edital, sublinha com aquela caneta, para você identificar que é um assunto batido, que você já estudou muito, já revisou, e que você, dentro daquele edital, você estaria mais ou menos tranquilo dentro daqueles pontos. Tá? Numa segunda cor, você vai sublinhar os pontos já estudados, mas que precisam ser revisados. Ou seja, aquele assunto que você já estudou alguma vez na sua vida, mas que você precisa estudar de novo. Daí você vai lá, por exemplo, uma cor preta ou azul, aí você vai lá e sublinha. Com uma terceira cor, você vai sublinhar aqueles pontos que você nunca estudou. Ou simplesmente não sublinhe.
E aí você vai perceber que esses pontos que você nunca estudou provavelmente vão ser pontos que são específicos daquele edital, possivelmente uma lei específica, uma disciplina específica que você não estava estudando, que não tem a ver com aquele edital. Então, isso é muito importante. Bom, aí você, a partir do momento em que você colorir o seu edital, você vai poder estabelecer uma estratégia pré-prova. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo que eu coloquei aqui para você. Você pode, por exemplo, começar estudando pela terceira cor, pelo que você nunca estudou. Então você mata aquilo que você nunca estudou. Depois você parte para aquilo que você já estudou, mas que precisa reforçar. E por fim você estuda aquilo que você já estudou. Então é uma estratégia. A partir do momento que você consegue enxergar o edital de forma estratégica, você consegue estabelecer uma estratégia que não precisa ser exatamente igual à minha, pode ser o contrário, ou da forma que você entender, mas você tem que estabelecer uma estratégia para conseguir vencer o edital. E é claro, sempre utilizando a estatística reversa para poder identificar também no edital o que vale a pena gastar tempo e o que não vale a pena gastar tempo. Às vezes, aquele ponto que você nunca estudou seja uma matéria que represente 1%. Talvez não valha a pena você gastar tempo com aquilo. Então, esse tipo de análise você pode fazer também. Legal? Professor, adorei, gostei. E aí? Vamos lá, então. Então, nós vimos essas 3 técnicas, resumindo aqui. Quais foram as técnicas que nós vimos, né? Nós vimos a técnica da estatística reversa, a técnica do estudo reverso e o mapa, e a técnica das 3 cores para você mapear os seus estudos. Professor, mas eu vou ter dificuldades em fazer isso? Pode ter alguma dificuldade. E eu vou te falar quais dificuldades que você pode ter, mas são dificuldades que você pode vencer. Vamos lá, né? Não tem nada demais aqui no que eu falei. Gente, presta atenção. Rapidinho aqui eu falei para vocês de 3 técnicas. São 3 técnicas poderosas. Se você aplicar essas técnicas, mesmo que parcialmente, mesmo que você escolha determinadas matérias para fazer isso, gente, faça. Porque vocês vão ver o poder disso. Tem muita gente que chega emocionada e fala, Lúcio, hoje eu sou delegado de polícia porque eu apliquei as suas técnicas, eu acreditei em você. Acredite que vai dar certo, gente. Acredite, porque muita gente já testou e sabe que isso é legal. Bom, que dificuldade que você vai ter? Primeiro dificuldade é o tempo. Você vai ter que gastar algum tempo fazendo essa preparação, tanto da estatística reversa quanto do próprio estudo reverso. Tá bom? Então você vai, naturalmente, ter que gastar algum tempo. A segunda dificuldade é organização, né? Você vai ter que ter uma metodologia, uma organização disso que você produzir para não ter retrabalho. Então, essa dificuldade de organização é uma coisa que você também vai ter que superar. O tempo, que você vai ter que gastar um tempo entrando no site, fazendo os levantamentos. Você pode, por exemplo, deixa eu dar uma dica legal aqui, você pode pegar parceiros de estudo e dividir essa tarefa, né? Cada um pega uma matéria e por aí vai. Então você tem um grupo de amigos que está estudando, divide essa tarefa. Olha, você vai fazer estatística reversa de penal, você vai fazer de processo penal, você vai fazer de constitucional, você vai fazer... Então você divide essa tarefa e fica mais fácil. E aí você vai precisar de organização para talvez planilhar isso ou colocar isso de uma forma organizada para que você possa estudar. Legal? Então faça em cooperação, que é muito legal. E uma terceira dificuldade é que você vai precisar sempre de feedback e às vezes você não vai ter esse feedback de uma pessoa qualificada. Mas aí você vai procurar os seus amigos, os seus companheiros, para você ter esse feedback desse material que você está levantando. Mas dá certo sim. Bom, é possível demolir esses obstáculos? Claro, primeiro você tem que ter obstinação e você tem que acreditar realmente que a técnica funciona e aplicar a técnica. Porque não adianta você falar, será que a técnica funciona? Gente, é uma técnica de estudo. Você tem que aplicar a técnica, todas essas técnicas, uma ou todas, para saber se elas funcionam ou não para a sua realidade. Então é uma coisa que você vai ter que fazer, não adianta. Bom, mas eu vou dar algumas dicas de como você pode demolir essas dificuldades que você vai ter nos estudos. A dificuldade de tempo, a dificuldade de organização e a dificuldade de feedback como um todo, não só na preparação, como também na preparação da preparação, mas também na preparação em si, no estudo em si. Gente, o primeiro gatilho que você pode aplicar e você deve aplicar e que é um destruidor, é um demolidor de
de procrastinação é você ter metas de curto prazo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, e a amiga estava me falando assim, uma colega de trabalho, falou assim, Lúcio, caramba, eu estou fazendo uma dieta, que a gente estava num lugar, né? Eu falei assim, você quer comer um negócio? Ela, não, Lúcio, eu estou de dieta. Depois, você está de dieta? Por quê? Você, né? Não, eu estou entrando aí, estou fazendo uma malhação aí, porque eu conheci um rapaz na internet e ele é muito sarado, pelo que eu vi nas fotos e tal. E eu vou conhecê-lo, a gente vai, na verdade, se conhecer ele. Ele mora no litoral e eu vou lá conhecê-lo e tal. E provavelmente eu vou ter que ir para a praia. Eu quero estar bem. Então daqui um mês eu quero estar legal, quero estar sarada. Gente, a dieta que essa mulher não fez em 5 anos, ela vai ficar anêmica, mas ela vai fazer em um mês. Porque o perigo imediato é muito forte. O que é o perigo imediato? É aquele prazo que você tem o deadline ali, que você tem o limite dali, você não pode passar. Então, em um mês ela tinha que estar bem. Quando ela colocou psicologicamente aquele prazo na cabeça dela, agora toda a motivação ela é canalizada. Então, gente, estabeleça prazos de curto ou médio prazo, que você vai fazer uma semana, 10 dias, 15 dias, até 15 dias funciona muito bem. Então, eu vou estabelecer prazos de... Não fala assim, eu vou estudar. Não, eu vou estudar tanto em tanto tempo. Eu quero estabelecer limites, eu quero estudar prazos para vencer as matérias, para vencer os pontos. Quando você faz isso, você naturalmente cria um demolidor para a sua procrastinação. Beleza? Então, lembra quando você estava na faculdade ou estava na escola lá, e aí você tinha semana de provas, que você estudava o que você não tinha estudado no semestre todo? Então, por que isso acontece? Por conta do perigo imediato. Ele é um monstro que pode te atacar. E aí você naturalmente ganha motivação, ganha força, ok? Segundo gatilho, gente, é o gatilho do foco no processo. Gente, presta atenção. Você tem que se preocupar em estudar e se imaginar ganhando terreno aos poucos. É por isso que é muito legal essa técnica das 3 cores. Por quê? Porque você vai sublinhando e marcando no edital também as matérias que você já estudou e que você já revisou. Daí você consegue ver que você está caminhando. Muitas pessoas não estudam com o edital impresso e marcando direto no edital. Gente, isso é fundamental. Porque o ser humano é muito, né, ele precisa, como é que fala? Ele tem que ver a evolução dele, ele tem que enxergar o caminho que ele está percorrendo. Se ele estiver cego para isso, ele não se sente motivado. Ele não só não se sente motivado, como ele se sente extremamente desmotivado. Tá bom? Então é isso. Legal? Então estude, vá aos poucos, imagine-se ganhando terreno aos poucos. Não seja ansioso, vá aos pouquinhos, aos poucos se leva ao longe, né? Então é isso, gente. Imagine ganhando espaço aos poucos. Terceiro, é o gatilho do reducionismo. Gente, eu aplico isso, porque a minha vida é uma loucura. Não sei se vocês sabem, eu sou atualmente na Polícia Civil do Distrito Federal. Recentemente eu fui nomeado diretor de comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, o meu celular é uma loucura. Por quê? Porque a imprensa precisa das informações para publicar, elas precisam de ter acesso às informações da polícia, de prisões e tudo mais, e é a minha divisão, é onde eu trabalho, que lida com esse tipo de situação. Então, eu preciso canalizar a minha energia. Gente, mas eu estou com vocês há 1 hora, vocês viram eu pegando meu celular 1 segundo? Sério, eu peguei meu celular para olhar qualquer coisa? Não. Gente, o que é o gatilho do reducionismo? Fazer o que tem que ser feito no momento que deve ser feito. Gente, se você sentou para estudar, se você sentou a bunda para estudar 1 hora, estude 1 hora. Nessa 1 hora, esqueça celular, esqueça mulher, esqueça marido, esqueça filho, esqueça tudo, esqueça o mundo, esqueça o capeta, esqueça tudo. Minha filha está lá com minha esposa sabe, meu amor, eu vou subir, vou fazer uma transmissão, eu não quero ser incomodado, eu quero 1 hora para não ser incomodado. Ela vai ficar lá, se tiver uma coisa muito grave, uma emergência, sim, ela vai me chamar. Mas se for uma coisa que ela consiga resolver, ela vai tocando a vida dela lá. O meu celular está lá embaixo, está em outro cômodo da casa, e eu estou preocupado somente com a aula de vocês. Olha a qualidade que ganha a aula. Já pensou se eu estivesse aqui mexendo no celular, né? Gente, deixa eu olhar aqui só um negócio aqui para ver se minha filha está bem. Deixa eu mandar uma mensagem para minha esposa se minha filha dormiu. Se ia gostar disso. Então, gente, no seu estudo, gente, o estudo ele é ciumento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O estudo ele é
ciumento. Anota isso que eu estou falando para vocês. Anota isso em algum lugar. O estudo é ciumento. O estudo é ciumento. Se você trai o estudo, ele vai te ferrar. Ele vai te abandonar. Ele é ciumento. Então, gente, estudar, senta a bunda na cadeira, estuda, esqueça o resto. Esse é o gatilho do reducionismo. Reduzir, focar a sua atenção naquilo. Olha só essa frase do Aldo Novak que eu acho muito, que é: entender o que deve ser feito é fácil. Levantar da cadeira e fazer, isso é o que separa quem meramente deseja de quem realiza desejos. Olha só, entender o que deve ser feito é fácil. Tá aqui, eu estou te falando o que você tem que fazer. Levantar a cadeira, no seu caso, sentar na cadeira e realmente fazer, isso é que separa de quem sonha e de quem realiza. É isso. Quem estuda, quem senta a bunda, quem age, quem realiza. Tudo bem? Legal. Então, é focar, meus amigos. Esse é o segredo. Reducionismo. Desliga o celular, bota seu celular no modo avião. Olha suas redes sociais 1 ou 2 vezes por dia. Olha o WhatsApp em horários. Meus alunos sabem. Eles me mandam o WhatsApp e eu falo, gente, eu olho o WhatsApp 11 horas da manhã, né? Quando eu almoço muito cedo, porque eu começo a trabalhar cedo. Então, 11 horas da manhã eu estou almoçando. 11h30, mais ou menos, eu deito um pouquinho e pego o celular e começo a responder os alunos. 11 horas. O que eu não consigo responder, eu respondo no final do dia. Então eu abro o WhatsApp e respondo o WhatsApp 2 vezes por dia. Meus alunos já sabem disso. Gente, anotem uma coisa que eu vou falar para vocês. Se você não estabelece a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Anota o que eu vou falar para vocês. Se você não estabelece a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Não deixem que os outros se transformem na agenda deles. Eu falo com o Lúcio na hora que eu quiser. Não. Você fala comigo, você, José, Pedro, na hora que eu quero falar com você. Porque existem coisas que eu quero produzir. Tem materiais que eu quero produzir para meus alunos. Tem aulas que eu quero produzir para meus alunos. Tem livros que eu estou escrevendo. Tem o meu trabalho que eu tenho que me dedicar também com o máximo de concentração. Então anote o que eu estou te falando. Quando você não estabelece sua própria agenda, as pessoas estabelecem a sua agenda para você. E você vira a agenda das outras pessoas. Entenderam? Não seja a agenda dos outros. Seja a sua. Estabeleça a sua própria agenda. Gostaram? Isso é muito importante. Bom, eu preciso falar que possivelmente, eu vou falar aqui rapidamente do meu programa Meta, já que eu citei, muitas pessoas perguntaram, mas possivelmente eu já esteja com as vagas esgotadas para as turmas de julho, tá? Então eu vou falar aqui rapidamente, eu vou pedir que você mande e-mail, eu posso verificar, mas eu devo ter no máximo 5 vagas aí para a turma de julho do meu programa Meta. Depois eu te falo como você vai buscar informações. Mas como é que o meu programa Meta usa esses gatilhos? Como eu consegui resumir esses gatilhos no meu programa Meta? Bom, como o meu programa Meta ele reduz o tempo de preparação das pessoas, que é um programa de 5 meses só. É um programa que em 5 meses o cara está empoderado, né, com todas essas técnicas mastigadas para ele. Primeiro, eu uso a estatística reversa, porque todo o planejamento, estudo estatístico já está pronto, planilhado, e você vai seguir aquilo pronto e planilhado. Então você já recebe um programa quinzenal desses pontos com base na estatística reversa, ou seja, você vai estudar mais o que cai mais. Então, dentro do meu material, dentro do programa Meta, você vai ter já a estatística reversa sem que você perceba, porque quando você for estudando, você já está estudando dentro da estatística reversa. E também a mesma coisa em relação ao estudo reverso. Por quê? Porque todos os materiais eles foram produzidos com base no estudo reverso. Então você não precisa ficar correndo atrás de questões. Todo esse trabalho, a minha equipe e eu já fizemos, e você só tem que sentar sua bunda e estudar. Esse é o programa Meta. Ele usa a estatística reversa para selecionar o que você tem que estudar, e ele usa o estudo reverso para dizer como você tem que estudar. E você não precisa gastar tempo nem energia, porque nós já fizemos esse trabalho. Ele usa o gatilho do perigo imediato, porque há prazos de estudo de 15 dias que você tem que seguir. Você tem que seguir, você é cobrado, você tem tarefas que você tem que produzir, e você tem que focar no processo, porque você terceiriza toda a organização. Então acaba que você se concentra só no estudar. Todos os outros problemas você terceiriza para mim. O que estudar, o que devo estudar mais ou menos, tudo isso você já tem mastigado também. Bom, como é que é estruturado o programa Meta? O programa Meta ele é estruturado em 5 meses, são 10 metas. Em 5 meses você estuda 10 metas, são 10 quinzenas.
Nessas 10 metas você vai receber, a cada meta, aproximadamente 70 a 72 questões objetivas, já voltadas para o estudo reverso. Você vai receber 40 questões discursivas que você vai produzir respostas e você vai ter correções ponto a ponto. E você vai ter também um curso de peças práticas que você tem que produzir peças práticas, mandar para correção. Então, o programa Meta, ele não abrange só direito penal, não. Ele também não abrange só o PPCA, não. Ele abrange todas as principais matérias para delegado. Todas as principais matérias para delegado. Além disso, dentro do programa você tem alguns bônus, que é o curso completo de Direito Penal em PDF, parte geral especial. Eu tenho certeza que é um dos melhores materiais do mercado, que você pagaria por R$ 187,00 e você recebe de graça. Os apontamentos pelo estudo reverso das demais disciplinas. Então, todo aquele trabalho que eu fiz aqui com vocês, você já recebe no programa Meta, que você pagaria R$ 257,00 pelos apontamentos e recebe de graça. As aulas de informativos por webinário, essa estratégia que nós estamos fazendo aqui. Quinzenalmente, nós temos aulas de informativos de penal, processo penal, constitucional administrativo, legislação penal. E aí você não precisa gastar tempo estudando informativos, que você vai ter a aula de informativos. É fantástico, você ganha tempo, estudos informativos, alimenta os seus resumos, alimenta os seus estudos, não precisa ficar perdendo cabeça aí, arrancando cabelos para estudar os informativos. Seria um curso de R$ 237,00, também você recebe de graça. E o fórum exclusivo, que a plataforma permite que você participe e interaja com o professor e com os demais.